Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí em mais um Betuelcast, conectando vocês aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E hoje tem um convidado mais que especial, um amigo, um parceiro de ministério, companheiro, caminhamos juntos já há um bom tempo, quase todo o ministério da Betuel, da Betuel sim, da transição. E hoje estou aqui com meu amigo Pastor Lacon. Como é bom ter você nesse tempo aqui de qualidade, onde a gente vai poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Já caminhamos aí uma longa data. Meu amigo, obrigado pela disposição, pelo tempo aí que você tem ofertado de estar com a gente aqui, que seja um tempo edificante. Queria que você falasse um pouquinho mais da sua vida, quem é você, se apresentar para a galera. Obrigado, meu amigo. É uma honra estar nessa mesa, participando desse podcast. Afinal de contas, é o primeiro, né, que eu gravo, dá um certo nervosismo. Mas estou de frente aqui com um amigo, irmão, parceirão, então fico muito tranquilo e sei que a gente vai falar aqui hoje, o que a gente vai compartilhar é a nossa vida, né? É o nosso dia a dia, é as nossas experiências com Deus no ministério, aquilo que Deus tem nos dado, né, para carregar. É bênção demais. Amém. Fala um pouquinho de você, quem é você, sua história. Então, o Lacon é bem engraçado, né? Interessante, porque a maioria acham que é de fato é o meu nome, né? E é meu nome. É meu nome. Eu adotei, né, esse nome, na verdade. Quando eu nasci, eu me chamo Expedito com S, né? E no país que eu nasci, né? A minha família, depois vocês vão saber o país que eu nasci. Lá no Pernambuco, né? Sou natural lá do interior do Pernambuco. E, na verdade, eu nasci na Paraíba, né? Cidade de Teixeira. Então, tenho certeza que algum paraibano vai assistir esse podcast, então já quero mandar um abraço para essa cidade maravilhosa. Apesar que eu não só nasci lá, não convivi lá, né? E me criei, toda a minha infância foi lá no interior do Pernambuco. E o meu avô materno, né? Ele era artista, apesar de ser agricultor, mas ele também era músico, tocava flauta e maracatu, essa cultura regional, né? E ele fez um boneco lá, esse bonequinho que chama, aqui no sul chama marionete, mas lá chama mamolengo, né? Criava uns bonequinhos lá e ele fez um bonequinho para minha tia brincar. A minha tia caçula era albina, aquela pessoa que é branca, bem branca mesmo. E a família da minha avó e a família do meu avô é uma família negra, mas ela nasceu albina. Então o apelido dela era até Velhinha. Nossa. E ele fez esse bonequinho para ela, e ela deu o nome de Concon, esse bonequinho. E quando eu nasci, e ela foi me ver, e ela falou que parecia o bonequinho, que era o bonequinho pretinho, né? Parecia com o Concon. E eu tenho um irmão, que é o Iradilson, né? Meu irmão mais velho, quero mandar um abraço, um beijão para ele. Eu vim até para cá, estava vindo para gravar com a Gia, e vimos contando algumas histórias engraçadas que ocorreu com a gente na nossa infância, mas fica para um outro podcast. Mas foi bem engraçado porque esse meu irmão, ele 2 anos, na época, quando eu nasci, ele tinha 2 anos e 10 meses. Então, eu já estava sabendo algumas coisas. E a minha tia me viu e falou pro meu irmão que eu parecia o Concon, o boneco, que meu avô tinha criado. E aí ele ficou com isso, eu quero ver o Concon e tal. E quando ele começou a estudar, e não sei em que ano, mais ou menos, que ele já estava de idade, enfim, ele falou para a professora que tinha um irmão mais novo e tal, e a professora perguntou, que inclusive era a nossa tia, né? Hoje estou citando a família inteira, tia Levina, eu chamo ela de tia Vina. Um abraço para ela, um beijo também, eu acredito que ela vai ver esse podcast. E aí, ela era a nossa professora e ela falou, você sabe escrever o nome dele? Ele foi escrever Concon, ele escreveu Lacon. Aí, cara, pegou ela e falou, não, mas você não escreveu, não é Concon, é Lacon. Ela falou, mas ficou legal. Aí ele chegou em casa, aprendi a escrever o nome do meu irmão. Ficou melhor. Lacon. E aí eu já nasci e me criei, minha família inteira, meu pai, minha mãe, todo mundo me chamando de Lacon. Tanto que quando chegou o período de eu também ir para a escola, né, e ser alfabetizado,
que falaram que meu nome era Expedito lá, eu não lembro disso, mas minha tia falou que foi uma briga, cara. Falou, não, meu nome não é esse, meu nome é Lacon. E ia até colocar isso na cabeça de uma criança, né? Então, preferi deixar como estava. E, cara, enfim. E até hoje, em trabalho, em tudo, virou um nome artístico, um nome que eu amo demais. Você gosta, né? Se Eu pudesse gosto. mudar, acho que na certidão você mudava lá. Com certeza. E Expedito hoje Lacon. pode, né? Hoje É, pode. hoje pode, Hoje pode. pode mudar, mas eu estou tranquilo. As pessoas mudando ou não vão me chamar de Lacon, né? Eu gosto muito. Então, meu nome é Lacon. Sou casado com a diaconisa Eliana, né? Eliana Santos, que é do líder do ministério B-Kids da igreja lá, que é uma grande bênção. Eu acredito que vai ter a oportunidade dela também gravar, falando sobre esse ministério que é tão importante, né? E tenho 5 filhas, né? Tenho 2 enteadas, que para mim são filhas do coração, que a mais velha é a Gi, que também está conosco aqui na produção, ajudando a gravar. A Gi tem 20 anos, né? Tenho a Heloísa, que vai fazer 19 anos, tem 18 anos. Tenho a Eduarda, que tem 15 anos. A Bruninha, né? Hoje ela acabou ganhando um campeonato aí de um festival, né, de dança da escola. Foi bem bacana, muito emocionante. Eu fui no primeiro dia de gravação, aliás, no dia de competição, foi segunda-feira, eu fui lá prestigiar com a mãe dela. Isso é muito importante, a gente estar com os filhos, estar presente, né? E ela falou que ia ganhar, né? Ficou em terceiro na segunda-feira e hoje voltou lá e trouxe o troféu. Uau. Então, bem legal, né? E ela é Ministério de Dança, enfim, com as artes, está no teatro, canta, maravilha. Então, maravilha. E nós temos a pequenininha, que é a Luísa, vai fazer 3 anos agora, dia 8 de setembro. Também muito inteligente. E é isso, cara. E estamos aí servindo, né? No Ministério Betuel. Na Betuel Church, né? Nós começamos lá atrás, né? Acho que nós nos conhecemos em 2013. Acho que você tinha acabado... Não, quando eu te conheci, na verdade, foi em 2013, mas quando a gente sentou mesmo para conversar mesmo sobre ministério, eu estava fazendo 9 meses. Então, acho que provavelmente seria em 2014 já, 2014 né? já. 2014. Estava fazendo 9 meses que você tinha assumido o ministério, né? Acho que já contou em outro podcast. Estava bem no início ali, tinha pouca gente, né? E eu fui um dos primeiros, assim... Realmente, você não sabia, assim, mas, assim... você foi uma peça... Cara, foi hoje eu vejo o propósito de Deus, né? Eu estava vindo para cá e estava me lembrando que eu não lembro em que ano, né? Mas eu fui ungido a diácono pelo Brunelli Júnior, né? Da AD Casa Verde Alta. Uhum. E a gente conversando no outro dia, você também foi ungido a pastor pelo Brunelli Júnior, né? Uhum. No Ministério da AD Casa Verde É Alta. isso mesmo. E nós nem nos conhecíamos e batendo um papo depois que já estávamos juntos ali no ministério, você vê que Deus tudo tem um propósito. E eu tinha sonhado com Santana de Parnaíba, com aquela rua, a igreja e tal, e eu estava afastado, né? Quando eu vim morar em Santana, eu estava afastado nos caminhos do Senhor, completamente, a vida bagunçada de ponta cabeça, né? E era cabeleireiro, né? Estava montando salão, estava começando, você vendia produto para salão, e aí me chamando para ir para a igreja e tal, a igreja está uma benção, tem 9 meses que a gente está lá e etc e tal. E sempre me chamando para ir, o culto era 1h30, tem um cachorro quente no final. Cachorro quente é propaganda. Tinha o Guaraná. E eu falei, até hoje não comi esse cachorro quente dentro do meu Guaraná, mas brincadeira, depois teve, abençoado, né? E aí eu falei, eu vou mais, porque assim, eu tava numa situação tão complicada da minha vida. Eu cheguei em Santana de Parnaíba falido, frustrado, como é que se diz assim, meio que depressivo, né? Eu tava muito, muito... Cheguei lá para começar do zero a vida, né? Tinha uma caminhada com Cristo, mas aconteceram coisas na minha vida que eu acabei me sentindo indigno, né? De caminhar, de conhecer a palavra, né? E, enfim, e aí eu me encontrava naquele momento lá, mas Deus, quando tem um propósito na nossa vida, Deus nunca vai abrir mão da gente, né? Sim. E foi bem interessante porque aí você chamando, aí eu peguei e abri a minha vida. Falei, cara, minha situação tá desse jeito e tal, e tal, tal. E eu lembro, você não vai lembrar disso, mas eu lembro que você falou algo para mim que foi o que mais me marcou, assim, que tocou, que eu vi que, opa, eu tenho uma chance de realmente Deus me trazer de volta, me perdoar. Aí você falou assim, poxa, se
A palavra de Deus, Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos ofendem. Você imagina o amor e o perdão de Deus, cara. Não, você tem que se perdoar, né? Pelo que aconteceu na sua vida, você tem que se perdoar. Em primeiro lugar, se você pedir perdão para Deus, Deus está pronto para te perdoar. E o segundo passo é você se perdoar, cara. Vamos caminhar junto, vamos lá, é uma bênção e tal. Uau. E aí eu fui, né? E assim, esporadicamente, tal, ia mais pela educação, a gentileza que você teve, assim, insistência. Eu falei, eu vou lá, mas não sabia o tamanho, não imaginava, né, o tamanho da obra que Deus ia fazer na nossa vida ali, né? E aí foi bem interessante que nessa caminhada aí Deus fez muitas coisas. Eu vou tentar, eu acho que você quer complementar ou continuar? Não, e já até aproveitar para dar o tema, né, realmente desse bate-papo nosso, lealdade e companheirismo. Então, a gente tá falando, assim, de algo, praticamente, depois de 9 meses, assim, um processo de luta, você chegou para ser um companheiro no ministério, né? E, como você tem comentado, assim, realmente desacreditado, mas que realmente precisava entender que Deus já tinha te perdoado e tinha um propósito para sua vida, já tinha um plano. E dentro desse assunto, né, que a gente vai decorrer, que você já começou a comentar, e vai complementar mesmo, acho que, uma dificuldade que as pessoas encontram hoje, né, para voltar a caminhar e às vezes até ter problemas no sentido, assim, de realmente encontrar companheiros que tenham características parecidas, porque todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas é muito bom quando a gente realmente tem mesa, como você comentou, que a gente pode abrir o coração e expor quem nós somos e amigos que vão estar ali juntos, unidos, caminhando para um propósito, para realmente chegar àquilo que Deus tem, né? E eu queria até já aproveitar e fazer uma pergunta nesse sentido para ti. A importância de andar com alguém, amizade, comunhão e coração alinhado, né? Eu tenho umas perguntas específicas. Eu tinha mandado aqui já. Quais são os desafios comuns enfrentados pelos pastores e líderes no desenvolvimento de relacionamentos de companheirismo no ministério pastoral? Né, hoje você é um pastor da Bethel Church e a gente tem caminhado, né? Você começou a comentar, você pode até comentar um pouquinho mais. E qual é essa dificuldade hoje em dia, né? Pessoas que realmente têm dificuldade de caminhar, visões se perdem. Queria que você comentasse e compartilhasse um pouquinho mais. Eu vou concluir a minha fala que está dentro dessa pergunta e eu acho que também ajuda a responder. Tudo é uma construção, né? Foi construído ali, em primeiro lugar, foi construído algo que tinha se rompido, que tinha se perdido. Eu, né, pelo fato de quem nunca errou nessa vida, né? Como Jesus diz, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então, assim, eu tropecei, eu caí na minha caminhada, e então eu não me achava mais digno enfim, de retomar a caminhada. Eu não era obreiro, né? Não era. Mas, enfim. E aí eu vi algo que, poxa, se nós devemos perdoar a quem nos ofende 70 vezes 7 o dia, imagine o perdão de Deus, o amor de Deus, né? Wow. E aquilo que você falou já destravou algumas coisas ali na minha vida. E foi aí que eu comecei a frequentar a igreja, mas sem compromisso, né? E eu estava conhecendo a minha esposa nesse período, que eu era cabeleireiro e minha esposa também não conhecia Jesus. Ela, usando essa expressão, era do mundão, né? Ela servia na igreja católica, mas ela era separada, estava divorciada. E eu era cabeleireiro e começamos a nos conhecer e nos relacionarmos. E nesse período que essas poucas idas na igreja, né? E aí eu conheci, nós saímos para namorar e ela queria saber, pô, nunca namorei um crente, como que é isso? E aquilo me feria, porque eu falei, poxa, eu queria dar um bom testemunho, queria realmente mostrar para ela o que é ser um crente de verdade e tô aqui fazendo tudo errado, tô, né, me relacionando com ela, enfim. E aí ela querendo saber quem é Jesus, nós batemos um papo. Eu falei, tá bom, você quer saber quem é Jesus? Eu bati um papo mais ou menos de 2 horas com ela, nós dentro do carro, sentado ali e falando várias coisas que ela queria saber sobre Jesus. E quando eu concluí aquele bate-papo com ela, assim, ela falou, não acredito, cara. Esse Jesus que você acabou de me apresentar e você fala que tá distante dele, que ainda você não se aliançou com ele. Meu, o que é que eu faço para ter esse Jesus? Uau. E aquilo ali me quebrou. Aí eu falei, poxa. Eu falei, não, você pode ter Jesus agora.
Eu falei, só me dá 1 minuto, 30 segundos. Aí eu fiz uma oração pedindo perdão a Deus. Deixa eu me consertar. Vou me consertar primeiro, né? E aí eu orei, pedi perdão a Deus, enfim. E eu falei, agora repete essa oração comigo. E ela fez uma oração de confissão de fé, né? Eu falei, pronto, agora você você entregou sua vida para Jesus, você agora é crente, e agora nós já a partir desse momento nós já estamos errados de estar aqui dentro do carro, só nós dois, né? E eu falei, agora eu vou te levar para a igreja. Ela falou, você não vai? Eu falei, não, eu vou aos poucos e tal. Cara, e ela se posicionou. Foi bem interessante que isso aconteceu num final de semana, num sábado, e numa quinta-feira tinha um encerramento de uma campanha que você estava fazendo lá no começo para tentar dar uma mexida ali na igreja. Tem pouquinha gente, o trabalho você estava iniciando ali, né? Pouquíssimas pessoas mesmo. E eu levei ela numa quinta-feira lá nessa campanha. Era haver algo impossível para Deus, o tema da campanha. E foi muito da hora que quem ministrou nesse dia era um seminarista, fazia seminário junto com você. Eu não sei se ele já era pastor, o Gilson. Não, ainda não. Ele era um líder de música. Exato, ele veio com a banda dele e tal, teve um louvor lá. E na hora que ele foi ministrar, foi muito da hora que tudo que ele ministrava foi justamente aquilo que eu tinha ministrado para ela dentro do carro. E eu até usei uma expressão para ela, que ela falou, agora eu vou ter que vestir roupa de crente, vou ter que vestir uma saia, não vou usar mais brinco, etc. Aí eu falei assim... Eu falei para ela, não, a transformação é feita pelo Espírito Santo, essa regeneração ela é de dentro para fora. É como você pegar um copo e quando você vai lavar o copo, você sempre começa por dentro. Você vai lavando por dentro e depois por fora. Sim. E você, cara, tão de Deus que o Gils pregou e usou essa analogia também. E ela ficou assim, olhando para mim. Você contou. E aí quando ele fez o apelo, que queria entregar a vida para Jesus, cara, ela foi lá na frente, aquilo foi muito da hora. E eu ainda não tinha me reconciliado, cara. E aí ela foi e ela se posicionou e começou realmente do jeito dela, orando, me cobrando um posicionamento e tal, e até que um dia, nessa caminhada, eu me reconciliei até junto com o Gessé nesse dia, cara. A gente se reconciliou e de lá pra cá, claro, tropeçando, caindo, e você... Assim como Jesus sempre me estende na mão, vamos lá, cara. Vamos lá, né? E foi muito da hora porque a minha vida, cara, basicamente ela foi como um divisor de águas. Tudo começou de novo, assim, né? Eu comecei a me posicionar. Aí você fez o meu casamento. Aí depois, agora dia 15 de julho, fez 3 anos que eu fui ungido a pastor, né? Uau. Lá. Betuel. Você foi quem apresentou a Luísa, foi quem batizou as minhas filhas, a Gi, né, a Bruna. Então, você vê como isso... A gente para ver hoje esses detalhes, são muitas coisas importantes, assim, divisores de água, coisas eternas, coisas espirituais que nós carregamos, né? Então, imagine a ligação que nós temos hoje, assim, espiritual, né? Uma ligação realmente de companheirismo, de fidelidade, né? E foi muito louco, porque é aquilo que eu te falei, né? Deus colocou você no meu caminho, você foi o meu resgatador, e resgatando a minha vida veio junto a minha esposa, né? Minhas filhas, né? A minha filha. E quantas vidas, né, cara, através da minha vida, do meu posicionamento da minha família, nós não temos alcançado, né? Então, assim, eu acredito que o maior desafio hoje para o ministério pastoral de criar, de fato, esse relacionamento, não só de pastores, mas de líderes, é realmente você acreditar nas pessoas assim como Jesus acredita, mesmo ela sendo falha, mesmo ela tropeçando e caindo, você dá sempre, perdoar e dar sempre uma segunda chance, porque nós estamos lidando, como você usa a expressão, com a noiva de Cristo, cara, assim, e as pessoas mais improváveis são aquelas que Deus usa de misericórdia, porque são infinitas, e só quem sabe o potencial de cada vida, de cada pessoa, é o próprio Jesus. Mas se nós tivermos a sensibilidade de caminhar com elas, a gente também pode enxergar e ver como Jesus vê, né? Então, assim, contando isso, meio que responde essa pergunta, porque... E aí o desafio, de fato, é realmente trazer essas pessoas para a mesa, porque a mesa você consegue olhar no olho, abrir o coração, você consegue
realmente entender, cara, assim, a dificuldade de cada um, entender que ninguém tá acima, né? Ninguém é superior, né? Ninguém é superior, cara. Tá todo mundo ali no mesmo barco. O que diferencia, né, o líder e o pastor dos liderados é a palavra de Deus fala que aquele que é mais dado é mais requerido. Então, assim, sobre a minha vida e sobre a sua vida, foi nos dado algo maior, uma responsabilidade que será cobrado mais, mas ali perante Deus nós estamos todos iguais, estamos todos propensos, todos sujeitos a errar, a falhar uns com os outros. Mas quando a gente está disposto a perdoar e se perdoar, né, e também liberar perdão pelas consequências de algo, enfim, da mesma forma que a gente pode decepcionar as pessoas podem nos decepcionar. Isso na caminhada, isso é inevitável e faz parte, né? O que, de fato, a gente precisa mesmo é dar as mãos mesmo e como é que se diz? E comungar da mesma visão daquilo que Deus nos deu. Eu vou até compartilhar algo aqui com você que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, cara. Nunca mesmo. Eu lembro que quando você é pastor sênior da igreja, junto com o pastor Egemima, e todo final do ano, novembro, né, que a gente faz Sim, a eleição e tal, né? balança, eleição. E uma vez, eu lembro, na primeira vez, né, porque uma vez você me falou assim, não, eu e a pastora estamos à frente, mas você, cara, assim, você é um segundo ali, tá ali do lado, né? E quando falou dessa eleição, veio o desejo no meu coração de me candidatar. Só que depois o meu coração pesou tanto, cara, tanto que eu pedi perdão para Deus. Falei, poxa, não preciso disso, não é sobre isso, não é sobre ter essa posição reconhecida assim, para que as pessoas saibam. Isso não importa. Cara, quando eu entendi que o mais importante não era isso, o importante era poder ser o multiplicador da visão. Deus te deu uma visão para vocês, né? E eu só tenho que ser o multiplicador da visão. Vocês portam a visão e eu sou o portador da visão. Uau. Mas a gente vai discorrendo mais sobre essa. E é muito doido, né? Porque isso ele às vezes mexe com o nosso ego, né? Exatamente. E aí entra nessa pegada, porque às vezes os líderes têm dificuldade de confiar, de abrir a alguém, por exemplo, se passa uma liderança, a gente vê muito racha hoje, né? A gente leu lealdade e deslealdade, Sim. né? Alguém que abre uma congregação, que aí tem uma visão e quer mudar, e daqui a pouco ou tá ali, aí o pastor foi viajar e começou a pregar e viu que os irmãos começaram a gostar, nossa, eu gosto mais da pregação daquele pastor, a forma que ele lida e tal. E como isso é doido que sobe pro nosso ego e é uma forma que o inimigo ele trabalha para desarticular todo o plano, né? Verdade. Que Deus tem. Porque às vezes o caminhar juntos nos faz chegar em lugares longes, né? Onde todo mundo, num contexto geral, é abençoado, né? Exatamente. Meu, é muito forte, muito forte. E é bem interessante. Eu pensando dentro dessa pergunta, desse contexto, um desafio também é trazer as pessoas para a mesa no sentido de que todo mundo tem o seu dia, a sua família, a sua correria, né, e etc. Então, assim, às vezes a gente tenta aproximar, no caso da hombridade, tentamos aproximar. Temos muitos homens na igreja, nós tentamos aproximar. Fizemos um churrasco, uma estratégia para tentar trazer todo mundo ali para a gente estar mais próximo. Mas nem todo mundo consegue estar junto, porque tem, enfim, tem a Correria da vida, né? correria da vida. Então, isso também é um desafio. Então, é um trabalho que tem que ser feito, assim, cara, exige de que, como já foi feito, descentralizar, né? Já foi descentralizado. Imagine você, como pastor, cuidar de todo mundo, não tem como. Então, temos vários líderes e esses líderes, né, eles podem fazer esse trabalho de formiguinha, tentando aproximar, e a gente vai tentando. Então, é desafiador, né? E a gente tem que entender que a comunhão não é só na hora do culto, né? Esses tempos extra, né? Esse tempo extra, tempo de futebol, tempo de churrasco, tempo em casa tomando um café, Exatamente. tomando uma água se não tiver um café, né? Exatamente. É estar juntos, né? Estar junto. De alguma maneira você precisa estar juntos, cara. A gente sempre tem um momento que a gente conversa bastante, né? Que, pra quem não sabe, você é meu cabeleireiro, né? Sim. Meu barbeiro. Meu barbeiro.
E há anos, muitos anos, né? E eu tenho sido abençoado. Faz muitos anos, pra quem não sabe, eu não pago corte de cabelo, você tem abençoado a minha vida. E nesses momentos, né, ali, sentado, é um momento que eu exponho muito meu coração. Poxa, Sim. meu amigo, passei por isso essa semana. Nossa, aconteceu tal coisa que machucou meu coração. E ali você vai conversando, né? A gente vai cortando o cabelo, a gente vai conversando, vai falando, daqui a Conversando, pouco chorando. vai chorando, vai se lembrando, vai se alegrando. E eu vejo isso como uma dificuldade hoje, porque tem muitos líderes que têm medo de expor isso. Porque não sentem a confiança. Pô, se eu falar isso, ele vai ver a minha vulnerabilidade, ele vai se levantar para tomar o meu lugar, né? Ele vai ver que eu sou falho. E eu acho que essa troca ela é tão pura e tão necessária, porque a gente vê que se você carrega, uma hora você explode. Verdade. Você participou de uma vez um almoço que a gente tava em casa lá e eu tava, cara, você levou sua irmã pra minha casa a primeira vez pra eu conhecer, era alguém que, tipo, não era firme na época na igreja e tal. Pô, vamos conhecer meu pastor, e aquele dia eu explodi, né? Eu tava carregando já uma situação, um peso, e naquele dia eu explodi, eu falei, uau, né? As sequelas que poderia ter gerado ali, mas não, a gente continuou caminhando junto, Verdade. né? E é muito legal isso, porque mostra, opa, eu tenho vulnerabilidades, só que realmente eu tenho alguém que eu posso confiar, abrir meu coração, né? Então, inúmeras vezes eu lembro que eu passando, falando assim, cara, eu vou desistir, mano. Não aguento mais não dá, o peso tá muito fardo, tá? Não vejo possibilidade. Eu lembro que a gente tava, acho que não sei se foi no período da transição, acho que você vai ter a memória aí melhor do que eu para essas datas, assim, em detalhes, né? Isso é bem perceptivo. E eu não lembro exatamente se foi essa data, mas eu acho que foi uma vez que a gente tava pintando a igreja ou limpando. Não foi transição, não. Isso aí foi quando a igreja ela começou a ter uma crescente, um número de pessoas assim que já dava pra gente mexer. Era um prédio velho, antigo, né? E a gente queria dar uma melhorada, né? Cara nova. A gente queria dar uma cara nova. Então a gente quebrou a fachada e quem tava fazendo essa obra na época era o Tião. O pastor Tião foi empreitado para ele fazer a torre da igreja, enfim, fazer ali a fachada ali à frente. E você era o ajudante dele em algum momento ali, fazendo o serviço. E também eu fui pedreiro, né? Era pedreiro, fazia o altar. E você era meu ajudante, né? Sim, sim. Então a gente tinha combinado de fazer um serviço na igreja lá. Então eu fui para a igreja e você estava me esperando. E nesse meio tempo, você também, enquanto estavam lá fora pintando, fazendo a fachada, você estava pintando alguma coisa lá dentro da igreja, né? Eu acho que foi nesse dia que eu cheguei lá e Sim. Cara, aquele dia tenso, né? E foi muito doido ali porque, cara, eu tava muito mal. Eu não lembro toda a situação, né? Porque hoje a gente tem reflexos, né? Dessas memórias, assim, de algumas coisas. E isso é muito legal porque a gente entende, assim, a dor ela passa. Você vai lembrar de algumas coisas, mas você não vai lembrar detalhadamente. Então toda a tempestade ela vai passar. Só que naquele momento, talvez da tempestade, você não vê saída, né? E às vezes você só precisa de um abraço, de um amigo, de uma oração, de um incentivo. Persevera, né? Eu lembro que aquele dia eu falei, cara, eu vou parar. Não aguento mais, eu acho que não tenho esse chamado pastoral, não vejo a igreja crescer, eu acho que não tenho o dom para isso. Acho que esse não é o propósito de Deus na minha vida. Aí você veio também ali, né? Me consolou, orou por mim. Foi um momento que a gente chorou muito. Eu lembro que eu chorei, tipo, de soluçar, né? Lembrando essa data, uma das coisas que eu lembro, eu chorei de soluçar. E aí você vê, são construções, né? Não é de um dia para o outro que realmente se cria isso, mas é possível. E aí, olhando hoje no ambiente que a gente está e o que Deus tem feito no nosso meio, tem pessoas que têm se chegado, né? Dá um exemplo do pastor Luiz, que veio de anos de um ministério, 35 anos de um ministério, e vem como, né, ser um pastor também auxiliar na nossa igreja, que já tem conseguido compartilhar o coração pela maturidade que Deus tem depositado na nossa vida. Só que tem muitas pessoas que ainda enfrentam essa dificuldade, né? Não conseguem realmente, e isso é muito necessário, é sadio, né? Verdade. Lembrando dessa vez em que nós oramos ali, eu lembro até o motivo, porque assim, bateu tanto, né? Porque nós tínhamos, a igreja estava numa crescente, e aí saiu uma leva Imagina lá que você tinha lá 20, 30 membros, se muito tivesse.
de repente sai 6, 7 ou mais. Cara. E aí isso te abateu, te afligiu bastante, né? E quando eu cheguei lá que você já falou assim, eu preciso que você ore por mim, né? E aí você já foi ali desabafando, chorando lá. Depois que você falou aquilo, eu lembrei outro dia, cara, assim, que eu falei que eu não lembrava muito disso, né? Mas quando você falou, isso me veio fresquinho na mente. E eu comentei isso com alguém esses dias, eu falei, cara, eu acho que naquele dia eu não sabia o que dizer, eu não sei nem o que eu falei para consolar. Eu acho que foi a pior oração que eu fiz, porque se eu falei 30 segundos assim, orando sobre a sua vida, não fugiu as palavras, foi mais assim um abraço mesmo e chorar junto. E eu entendi que não é sobre mim, cara. Não é o quanto eu oro, não é o quanto eu tenho de palavras de encorajamento, é realmente você poder compartilhar o coração, né? Você compartilhou o coração e eu me, assim, como é que se diz? Eu não sei qual que é a palavra. Sentir a sua dor, né? Sentir a dor, né? Sentir realmente compaixão, se colocar no lugar da pessoa, sabe? Eu senti a mesma, sabe? O que você sentiu, eu senti. Por isso que eu também não tinha uma oração, eu não tinha palavras, né? Uau. Mas foi se me colocar assim, cara, tamo junto. Se for na dor, na tristeza, seja lá o que for, cara, vamos abraçar, cara. Se for só eu e minha família aqui, a gente tá junto. Tamo junto, cara. E foi muito louco, porque isso realmente foi um divisor de águas, né? Eu não sei de que maneira. E aí foi aí que a igreja foi reformada, né? Foi um milagre. Um milagre, Eu lembro que o forro da igreja foi acho, 18 mil reais na época, né? Pra nós era um valor exorbitante, nossa, cara. Absurdo. E nunca foi atrasado Absurdo. E a igreja ficou tão bonita que depois que a igreja melhorou, as pessoas vinham, olhavam pro forro, para os LED, né? Que bonito. E foi daí que depois disso aí que você começou a procurar o pastor Vando para uma como é que chama? Uma mentoria e tal, né? Foi a partir daí, até a Mima ficou meio balançada a pastora Gemima ficou balançada de se afiliar. Eu lembro que surgiu essa possibilidade de filiar. Na comunhão rara, né? Na comunhão rara, né? Verdade. E eu ainda fiquei com o coração, falei, não, cara, acho que Deus tem algo com a gente aqui, não é possível, né? Tem uma visão. E aí nós estávamos indo lá para sua casa, e nós mexendo lá, eu fazendo serviço de pedreiro lá, e você fazendo um altar lá, e você carregando material. Machucou tudo o ombro, né? Meu Deus. E ali, cara, a gente estava ali fazendo, ali, tentando melhorar da forma que a gente podia. E eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos indo para sua casa para buscar uma ferramenta lá de frente à padaria do Alexandre ali. Sim. Que eu falei assim, poxa, pastor, Deus mudou o nome de cidades, Deus mudou o nome de pessoas, Deus mudou o nome de Jacó, cara, assim. Eu falei, cara, já que a igreja está bonita e a gente vai inaugurar ela, a igreja, esse prédio tem uns 20 anos, não sei exatamente, e nunca foi inaugurada, vai ser um divisor de águas, já vamos inaugurar lá com outro nome, cara, né? E aí o seu coração ficou, né, ficou assim, empolgado e você ficou, cara, é mesmo. Vamos encerrar esse ciclo aqui, uma história que não é nossa, nós não precisamos carregar uma história que não é nossa, Que não nos deixava romper, né? Não nos deixava romper, era isso. Muito forte, né? Aí eu lembro que a gente... Um nome, né, meu? Nome. A gente pegou a ferramenta, nem fomos mais trabalhar, cara. A gente foi lá comprar as pedrinhas para calçado, os... Bloquete. Bloquete. Comprar eles, a gente foi lá na fábrica, e de lá a gente foi lá para casa, isso uma quarta-feira à tarde, eu lembro até um dia, cara. E nós ficamos a tarde inteira lá, pesquisando no computador, eu, você e a Eliana, minha esposa, né? Procurando um nome. Nós pesquisávamos um nome e olhava na internet se não tinha outros ministérios com esse nome, né? E aí, enfim, não encontramos esse nome. Aí você encontrou o nome, eu até criei a logomarca e tal, mas depois eu fui pesquisar e vi que... Não daria certo. Não era aquele. Aí ficamos em paz, mas você, como sempre, gosta de ir até o fim, né? Aí você chegou em casa e pegou... Eu lembro disso, cara. Você me falou, pegou um dicionário bíblico da sua mãe, ou foi da sua avó, não sei o que era. E quando abriu lá, tinha o nome Betuel. Aí você pesquisou o significado, que é habitação de Deus, e você já mandou para mim, o nome Betuel Church. É esse. E aí, meu amigo, vê se você consegue desenrolar uma arte aí. Faz a logomarca aí. Aí eu criei a logomarca, né? Que tem... Ficou show. Aquele homem adorando, de braços abertos ali, que simboliza a igreja, né? Porque a habitação de Deus somos nós, né? Nossa. Deus habita em nós. E fiz assim, e quando a gente foi apresentar
para a igreja, né? Como é que se chama? Uma votação, né? E aí foi unânime, né? Tipo, ninguém. Até os mais antigos. E quando a gente inaugurou, eu gosto de contar isso, cara. A gente inauguramos no dia 8 de fevereiro de 2019. Quando a gente inaugurou, colocamos a placa lá e inauguramos, nós tínhamos 30 membros, contando criança e todo mundo. 30 membros, porque eu contava. Uau. E a minha esposa tinha uma atazinha que ela sempre anotava quem aceitava Jesus, até quem saía anotava. Então nós tínhamos 30 membros, cara. E foi muito louco, foi 3 dias, né? É isso mesmo, foi 8, 9 e 10. Foi muito, muito legal. E aí a igreja encheu, né? Apesar da igreja, assim, com 100 pessoas, assim, era um número bom, 80, 100 pessoas, era para inauguração. E na semana seguinte a gente já sentiu que tinha uma atmosfera diferente. Foi um romper. Um romper. No mundo espiritual a gente encerrou um ciclo, né? E iniciamos um ministério que realmente Deus deu a visão para você, né? Nós somos multiplicadores da visão. E foi muito louco, porque isso foi em fevereiro, quando foi em novembro de 2019, quando a gente faz todos os anos a reunião, né, de prestação de contas e etc. Nós tínhamos exatamente, eu vou colocar 90 membros, porque assim, pode ser que tenha mais ou para menos, mas eu lembro que eu tinha 90 membros. Uau. Isso, você vê, tinha 30 membros, no mesmo ano foi para 90. 2020, nós... Pandemia, tudo, nós fomos para 130 membros, né? 2020. 2021 nós estávamos com 160 membros. 2021. Em 2022 nós já começamos a trabalhar para... Os cultos de quinta-feira já estava cheio. A igreja já não estava mais se comportando. Era 150 cadeiras, contando que tinha. Era 100 cadeiras de uma cor, 20 de outra e 20 de outra. Os catados, né? Os catados, a gente botava e ficava a galera em pé. Aí você pode falar dessa parte que foi a parte da transição, da mudança mesmo, para ir para a avenida, né? Sim, que foi um tempo, assim, divisor de águas para nós, né? E eu entendo nessa transição, até entrando nesse assunto, que realmente quando Deus nos dá uma visão, nos dá uma direção e o time certo para essa direção, né? Porque a gente até comenta que tem lá o vídeo de 12 minutos no YouTube, né? O pessoal depois pode acompanhar. Em 45 dias, né, a gente fez uma reforma num lugar que estava inacabado. E o Senhor mandou recursos, e os recursos a gente pensava que era dinheiro, né, mas os recursos eram pessoas qualificadas em áreas específicas para que a gente pudesse, naquele tempo, preparar. E hoje, né, a gente ainda está terminando algumas coisas, né, dentro da igreja, assim, de melhorias, de coisas que foram feitas para suprir o momento, a necessidade de startar o culto, né? Mas quantas coisas fez o Senhor, né, por nós? E eu olhando esse contexto, eu falo assim, o quanto é bom ter amigos e companheiros no ministério. Porque sozinho, jamais, por mais que Deus te dê uma visão... nós precisamos de pessoas para que compartilhar a visão, para que aconteça, para que isso se mova, para que isso se torne tangível, palpável e real, e pessoas leais, né? E hoje, esses dias até recebi uma mensagem de um jovem, né, pastor, já tem um tempo pastoreando, e ele comentando assim da dificuldade da lealdade, né? Por isso, abordando esse tema, quantas pessoas têm essa dificuldade de encontrar amigos leais, como Davi encontrou Jonatas, né? E Davi ia ser rei, Jonatas sabia que ele ia ser rei no lugar do pai dele, e mesmo assim ele não perdeu a amizade, nem mesmo assim ele não tratou de forma diferente. E a Bíblia fala assim, há amigos mais chegados que irmãos, né? E como é bom a gente ter essa comunhão, ter esse caminhar juntos, torna o fardo mais leve, né? A Mima até comentou num podcast passado com a pastora Rose sobre essa questão do fardo, né? Um ajudando a levar o fardo do outro, né? O jugo é de cada um, mas você vai dividindo nesse sentido. E até aproveitando, né, entrando em outra pergunta dentro desse assunto, de que forma o companheirismo pode contribuir para a saúde emocional e mental dos pastores e líderes no ministério? Cara, o quanto esse companheirismo pode contribuir dentro aí do que você tem vivido, que a gente tem vivido esse ano, assim, experiências pessoais, sabe? É muito louco, porque a caminhada juntos, assim, o fato de ter essa proximidade, de ter esse tempo
junto. Não só, tipo assim, não só o tempo de igreja, o tempo de lavar a igreja, Sim. o tempo de organizar a igreja, o tempo dos mutirões para melhoria da igreja, os ministérios, como temos o Guardiões do Templo, enfim. É muito legal porque a caminhada junto, a gente começa a perceber quando um dos irmãos tá triste ou enfim, qualquer situação que esteja acontecendo com qualquer um de nós, alguém percebe, começa a perceber e já encosta, já começa a ficar mais junto ali. E quando encosta, cara, e pergunta se tudo bem, naturalmente a gente já abre o coração, porque nós aprendemos a guardar o coração um do outro, cara. Eu acho que isso é a saúde. Uhum. Quando você entende que você tem pessoas que compartilham da mesma visão, da mesma fé, do mesmo objetivo, do mesmo alvo, do mesmo projeto, do mesmo sonho, né? Porque a visão ela ficou muito clara para nós. Então nós temos que todos que nós estamos nos aproximando, que estão se aproximando, se chegando, nós temos que transmitir essa visão. E ela é transmitida porque as pessoas veem o quanto a gente se ama ali. Eu falo mais dos homens porque a gente tá mais juntos, sim, né? Sim. Mais junto. E é bem legal, porque, como você falou da barbearia, cara, os irmãos da igreja falam que lá é uma igreja. Uhum. Todos que vão lá, sentam lá, se tiver alguma situação, e a gente ora junto. E quando sai de lá, a gente já vai para casa um do outro. Tem mesa, não só... Eu tenho mesa na sua casa, você vai na minha casa, os outros pastores, nós estamos sempre na casa um do outro, as famílias. Eu até comentei algo esse dia, né? Que chegou, recebemos muitas pessoas, graças a Deus, e recebemos um irmão muito abençoado, e conversando com o diácono Carlan, né? E nós estávamos falando sobre isso, e ele falou assim, olha, quando chega alguém assim... para mim, e desejoso querer fazer um monte de coisa, a primeira coisa, a orientação que eu dou, cara, cuida da tua família. Primeiro lugar, antes de você se envolver com qualquer coisa na igreja, é cuidar da família, porque a saúde emocional do pastor e do líder, ele começa dentro de casa. Eu vou até abrir algo que é bem interessante, que eu aprendi na ferramenta Casados para Sempre, que a gente fez, foi um divisor de água no meu casamento, né? Tem dica aí para quem... temos essas ferramentas abençoadas. Tem uma lição lá que fala que, eu não vou lembrar o nome, que orar junto com a esposa gera intimidade. E eu brinco com a minha esposa que nós geramos uma intimidade tão grande que quando ela faz o café da manhã e ela põe a mesa, ou eu geralmente eu que faço. E a nossa oração ali na mesa, eu puxo a cadeira e ela senta no meu colo. E a gente faz uma oração junto ali, abraçado, entendeu? Uau. Não é de joelho, assim, não pode ser de joelho, sem pé, mas... E, cara, é muito legal, porque a gente realmente compartilha ali a oração, a gente fala da intimidade, assim, a oração sem maquiagem, cara, uma oração realmente... verdadeira. A oração nua, cara, nua. Entendeu? Uma oração como se ela soubesse o que está no meu pensamento. E é muito legal, a gente oramos dessa forma, cara. Não é sempre, mas... a maioria das vezes, por causa desse cara, a gente não senta a esposa no colo, tipo assim, na forma de carinho e tal. Cara, na oração tem que ser. Sim. E é bem legal. Então, assim, essa construção realmente de ter saúde mesmo no ministério, ela começa, de fato, realmente dentro de casa. Quando a família está ajustada, eu posso falar da minha casa, né? Então, eu, minha esposa, minhas filhas, nós temos essa ligação muito forte em tudo, assim, cara. De compartilhar, de sentar à mesa, de sonhar junto, de orar junto, né, cara? Assim, se um tá com o coração entristecido, qualquer coisa, se agir, seja qualquer um deles, a gente já percebe e já vamos orar junto. Vamos nos alegrar junto, vamos estar junto, porque fortalece. E daí, cara, é pro ministério. Porque o ministério começa dentro do nosso lar. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E aí, como é que eu vou me relacionar com os pastores, com o líder, e ter essa saúde se eu não tenho saúde dentro do meu lar, né?
E aí você tendo saúde em casa, tendo saúde ministerial ali com seus companheiros e líderes, cara, você arrebenta, cara. E é muito forte isso, né? Porque eu acho que isso aí entra numa questão de maturidade, né? É você entender quem você é em Deus, né? Eu entendo quem eu sou em Deus, eu sei qual é o propósito de Deus para minha vida, e agora eu preciso realmente ser sincero com os outros, né? Criar esse ambiente de comunicação, de poder me abrir mesmo, porque quando você carrega, é um peso que você leva, né? As pessoas ficam angustiadas, ficam ansiosas, mas quando você libera, né? Eu acho que entra nesse sentido. Quando, até conversando num podcast também com o pastor Rafa, ele tem comentado do Financeiramente Sarados, e é aquilo que a gente aprendeu muito no Veredas. O Veredas Antigas, quem não fez, faz também, porque é incrível, divisor de águas. Para minha vida foi sensacional. Porque ele fala assim, quando você confessa um ao outro, você é curado. E aí fala de emoções. Pô, as nossas emoções, elas são curadas quando eu consigo confessar para o outro. E eu lembro de situações que tratei de pessoas, momentos que tratamos com vocês, de situações que antes dessas ferramentas, mas que ficaram em nós. Poxa, pastor, passei por isso. E essa situação. Opa, peraí, meu amigo, vem cá. Vamos sentar, vamos conversar, vamos passar uns dias aqui e vamos retomar. Né? E morreu ali, ninguém sabe. E é legal quando você cria essa confiança. E aí, da mesma forma, eu abro meu coração, meu amigo, tô mal hoje, não sei o que, tô isso, não tô querendo mais continuar, meu, tô ruim. Daí, meu amigo, peraí, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar. E é isso é bom, né? Esse ambiente de mesa. E aí só potencializou, eu vejo hoje, só potencializou com os cursos, né? Verdade. Porque aí no curso a gente tem aquela oração de sigilo, né? No Veredas, né? Veio do Veredas e aí também vem nos cursos da grade de hombridade, que é da Universidade da Família, Homem ao Máximo, Homens Fortes, Mais Irresistível que a gente tá fazendo junto agora, né? Verdade. Coragem tá vindo. E fala daquela oração de sigilo, de guardar o coração um do outro. Como isso é importante, né? Porque quando tá guardado, você consegue expor e realmente as suas emoções e a sua saúde, ela fica equilibrada. Porque nós precisamos, né? Compartilhar, né? Precisamos, não somos super crentes ou super líderes, né? Sim. Que eu falei. Eu achei interessante algo que você comentou, até que o Carlan comentou, porque hoje é uma visão nossa, no sentido de a pessoa chegar, cara, senta, trata a sua família, olha para sua família, descansa, passa pelas ferramentas para que a pessoa ela possa ser curada e aí possa servir, né? Eu até comentei com a Mima no primeiro podcast que a nossa intenção e a nossa preocupação não é uma igreja cheia, e não estamos preocupados com isso, com números, quantidade e ser a maior igreja. Nós queremos ver pessoas curadas que possam curar outras vidas. E mesmo que essa pessoa ela passe conosco e ela seja curada e vá embora, cara, uau, fizemos o papel. Nós ficamos tristes quando a pessoa passa e ela não se permite ser curada e sai ou permanece do mesmo jeito. Isso é ruim. Então, né, quando chega, eu quero fazer isso, eu tenho essa visão, meu amigo, vamos sentar, né? Coração ensinável, vamos tratar, vamos olhar para casa. Porque a Bíblia fala dá essa orientação, né? A gente tem que cuidar da nossa casa para depois cuidar da igreja. Meu, é um alívio, né? Quando a gente começa a enxergar isso e colocar isso em prática, né? E é muito louco essa questão de guardar portador da visão. Você falou no começo aí de que hoje, como pastor, você pode viajar, porque alguns pastores, não vou falar de ministério, alguns pastores, eles têm essa preocupação. Sim. De viajar, né, ou tirar um tempo que é necessário como família e voltar e alguém que ficou no seu lugar pregando e etc. mudou, né, algumas coisas, não preservou a visão ali, não conduziu do jeito que tem que... A visão foi dada para a liderança da igreja, né? Se a visão foi dada, a gente só tem que mantê-la. Não precisa fazer nada, não precisa inventar a roda, né? E aí, acho que a grande preocupação de muitos líderes é essa. Mas quando a gente... Todo esse que a gente já falou anteriormente, quando você coloca tudo isso na prática, você, né, tem mesa, você tem relacionamento, você tem confiança, você tem um coração protegido um do outro... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vi um podcast esses dias, fui buscar a Potência lá em São Paulo, né? E aí eu fui ouvindo do Douglas Gonçalves lá no Jesuscope, né? Com o Carlitos Paz. Você sempre comenta dele, né? Que é o pastor da Igreja da Cidade, São José dos Campos, e tem outra, né? Uma tem 15 mil pessoas, a outra acho que tem 25 mil pessoas, né? Isso mesmo. E ele estava comentando que tem pastores
Ele tava dando, eu acho que são 25 dicas, né? De que a sua igreja é saudável, ou alguma coisa assim nesse sentido. Acho que ele ia vender esse curso. E ele comentou algo muito legal, que eu falei assim, uau, a gente já praticava isso sem saber. Ele falou assim, tem pastores que quando vai viajar, ele fala assim, igreja, ó, vai se preparando. Tal dia eu tô viajando. Ó, tal mês tá chegando. Ó, semana que vem eu vou viajar. Tipo, meio que preparando a igreja para que o pastor que tá ali, local, auxiliando, a igreja assuma. Pra falar assim, poxa, quando o pastor viajou, a igreja murchou, não veio ninguém, né? Foi ruim. E eu lembro que desde a primeira vez que a gente foi viajar, eu falei assim, cara, ninguém pode saber. Eu falei assim, você vai conduzir aí. Tá aqui a programação, que deixa eu usar, fazer, mas ninguém pode ficar sabendo que eu tô indo viajar, não. Porque a gente queria falar assim, cara, não é sobre nós. Nós estamos hoje, mas nós não estaremos para sempre. Então não tem essa preocupação, ó, irmãos, eu vou viajar. Porque acontece, às vezes acontece, né? E aí não era a nossa preocupação. Então eu lembro, a maior viagem que nós fizemos, eu lembro que uma foi uma semana, mas a maior que fizemos até hoje foi 20 dias, praticamente, ou mais, né? 22 dias, não sei. 22 dias. 22 dias, né? Você foi nos levar lá no aeroporto. Nós fomos lá para o seu país. Maravilhoso. E a igreja fluiu, né? A outra viagem foi assim, cara, eu não quero nem saber de celular. Ainda bem que no outro celular até quebrou. Então, assim, vai. Porque não tem a ver sobre nós, tem a ver com ele, o que ele quer fazer nesse tempo, né? Na igreja dele. Nós estamos ali apenas para servir a ele. E é muito saudável. Quando ele falou isso, eu falei assim, uau, que legal, cara. Porque eu lembro que, mesmo na nossa imaturidade, né? Aprendendo, porque nós estamos ainda aprendendo, e o Senhor já vai mudando nosso coração para falar assim, não tem a ver com vocês. E eu falei, e fiquei muito feliz. Eu falei, opa, fomos aprovados nessa aí. Saímos de uma forma saudável, né? Sem gerar um peso. Ó, a gente vai viajar. Faltem. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem Muito nada a ver legal. com isso. É porque a gente já tá, como é que se diz? Já tá alinhado, né? A gente tá muito alinhado, tá todo mundo alinhado, cara. A gente respeita muito a questão da liderança mesmo, porque a liderança ela é constituída por Deus. A visão foi Deus que deu, a obra dele, é tudo sobre ele. E você não tem, é aquilo que eu falei, cara, não precisa inventar a roda. É mais fácil você só conduzir, só levar adiante aquilo que já está funcionando, né? Se for agregar alguma coisa, ou tirar, vai atrapalhar o andamento. Verdade. Né? Precisa ouvir de Deus a direção, precisa ser feito para fazer e fazer em concordância, né? Todo Sim. o corpo, né? Sim. Nós temos o conselho, nós temos toda uma conversa, né? De liderança. Então a gente está Uma muito. equipe que caminha junta, né? Equipe que caminha junto. A gente não está citando aqui o nome de todo mundo, mas Eu tenho a galera. podem saber que as coisas só acontecem porque existe uma equipe muito grande. Ó, Pastores, nós amamos cada um deles, né? evangelistas, missionários, Sim. diáconos, todos têm a sua importância no reino de Deus, né? E o reino de Deus precisa de todo mundo e nós precisamos orar mais para que a seara é grande, né? Sim, meu, e estamos precisando de muitos, né? Eu queria caminhar para a última pergunta aqui. O papo tá bacana demais, gostoso. Tem muitos assuntos, né, meu amigo? Temos, Meu Deus do céu. outros podcasts aí. Como podemos cultivar uma cultura de companheirismo inclusivo e acolhedor, que promova a unidade e a colaboração entre pastores e líderes no ministério pastoral? Eu gosto muito de uma fala que Carlan sempre fala. É fazer com que todos eles tenham o senso de dono, sabe assim? De todos cuidarem com o mesmo zelo. Porque assim, no reino de Deus não existe uma hierarquia, como eu falei, mas é de responsabilidades, né? Que serão prestados conta que disso, serão né? prestados conta. Então assim, mas quando a pessoa que acha que o serviço dela é inferior, que é o mais simples, cara, mas talvez seja o mais importante, o mais relevante. Então, é fazer com que todos se sintam donos, se sintam pertencentes ao reino. Essa questão, as pessoas que não se sentem pertencentes, eu falo ao corpo, à comunidade, a nossa comunidade de fé, ao reino, ou seja, não se sente pertencente de alguma maneira, incluída,
Eu acho que nós precisamos... Na verdade, nós já somos muito abertos para isso, né? Nós estamos sempre falando sobre isso, porque nós não conseguimos alcançar todo mundo. Nós não conseguimos ter um tete-a-tete com todo mundo, nós não Verdade. conseguimos, porque a igreja está crescendo e vai crescer, e cada vez vai ficar mais difícil. Mas nós vamos cultivar essa cultura de que não é só esse trabalho, não é só do pastor, né? Esse trabalho é de todos, né? De todos, desde as crianças. Cara, e nós somos isso, né? Sim. Você vê, desde as crianças, elas recepcionam, elas recebem as pessoas, elas ajudam na organização e limpeza. É todo mundo envolvido. Eu acho assim que quem está de fora, talvez porque, como o presbítero Igor ministrou no nosso culto passado, que talvez assim não veio com o coração aberto. Talvez ainda não esteja com o coração aberto para ver de fato o que está acontecendo, né? Sim. Porque se não tiver com o coração aberto, você não enxerga aquilo que Deus está derramando, aquilo que Deus está entregando. Mas você acaba tendo um senso crítico, né? Só externo, né? Só externo. E quando começa a olhar para Jesus, olhar para aquilo que Deus está fazendo, cara, e as outras coisas, elas fluem naturalmente, né? Não olhar para nós, porque não é sobre nós, mas olhar para o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Eu acho muito legal, né, olhando isso, né, e como cultivar essa cultura. Não ter vaidade, né? E pô, o que você expôs aqui na mesa, né? A gente nunca tinha conversado sobre isso, mas assim, porque o coração não está nisso. Eu vejo uma coisa muito legal na igreja hoje, e aí pensando no cultivar, a gente vê pastores, né? Você quase sempre. Eu acho que eu fui uma vez ou duas vezes. A Mima esses dias também se prontificou, mas sempre tá nos boas-vindas, né? Mas ficamos no estacionamento da igreja. É muito gostoso. Não é gostoso? Porque Recepcionar nós somos os primeiros a ter o contato com as pessoas que abraçar. chegando, abraçar. E não estamos buscando ser celebridades ali em um local, né? Em ter uma cadeira de destaque e uma cadeira diferente. Todas as cadeiras são iguais, né? Todos os lugares são iguais. Todas as pessoas são iguais. E aí poder recepcionar, a galera chega, eu lembro que esses dias eu fui lavar o carro um tempo atrás, no Lava Rápido do missionário Carlos, conhecido, né? Vulgo Formiga. E ele comentou, nossa, passou um pastor lá na frente da igreja, que aí falou para outro pastor, poxa, a igreja Betuel tem crescido, e por que o pastor Tiago tá lá? Ele não precisa fazer isso, por que ele tá lá no estacionamento? Foi justo o dia que eu fui, né? Que calhou, só consegui 2 vezes ir, acho que agora eu vou conseguir mais vezes, e falando sobre isso. Só que talvez o coração dessa pessoa não esteja no serviço, e o líder é aquele que serve. Né? E eu vejo realmente cultivar isso, talvez pessoas que não têm conseguido, é porque não têm conseguido, eu acho que cultivar essa cultura de servir. Porque o servir, quando você mostra prontidão, quando você está servindo, eu acho que naturalmente, né, vai gerando companheirismo, pessoas vão olhando pelo exemplo, vão servindo também, vão se achegando e as coisas vão fluindo, né? E aquilo que você sempre fala, assim, você tem um perfil de liderança, lidera Sim. pelo exemplo, né? Vamos limpar a igreja, mas você está lá limpando a igreja. Sim. Vamos, gente, tem oração hoje. Você está na oração, né? Tem uma vigília, você está na vigília. Eu tenho um pouco disso também. Eu lidero mais pelo exemplo mesmo de poder fazer. Somos parecidos, né? Nesse sentido, sim, temos essa. E é bem interessante essa questão de. É um exemplo, né? A gente está dando um exemplo. E a gente recebeu recentemente agora, ou vamos receber, uma família. E a primeira vez que o Fábio, né? Sim. Primeira vez que ele veio na igreja, pelo menos que ele tinha vindo uma outra vez, mas a vez que ele veio com a família dele, eu estava no estacionamento, estava eu, o pastor Luiz e o Vando, né? Nós estávamos no estacionamento e ele desceu no meio do culto e foi no estacionamento, porque a sala do Kids fica no estacionamento. E ele subiu, aí o pastor Luiz perguntou se estava tudo bem, né? Porque desceu, saiu no meio do culto, ele falou, não, eu fui ver
como é que estava a minha filha, e ela está muito bem. Fiquei só na janela, observando, que é a janela de vidro. Fiquei lá observando e vi o cuidado, o carinho do pessoal do KID, né, ensinando e tal. E aí o pastor Luiz falou, ó, fica tranquilo, porque ela vai aprender, assim, tá sendo ministrado o culto lá em cima, aqui tá sendo ministrado um culto na linguagem dela, e você pode ter certeza que ela vai chegar em casa e ela vai falar o que ela aprendeu, né? Aí o Fábio falou, mas legal, gostei. Mas vocês, quem são? Como é o nome de vocês, né? Aí o Vando tomou a frente, nós estávamos ali de agente secreto. Não tem problema nenhum, não quer dar carteirada, como se diz, né? Aí o Vando falou, não, aqui é o pastor Luiz e o pastor Lacon, né? Aí ele ficou assim, poxa, eu vim na igreja certa, cara, eu nunca vi isso. Pastores, né, no estacionamento, coletinho amarelo, a recepção. A gente falou, não, cara, a gente quer todo mundo serve. Até o pastor Luiz falou, até a pastora fica aqui, pastor... Não tem essa não, cara. A gente tem uma equipe de voluntários, né, mas o nosso prazer é em servir, né? Exatamente. A gente não é uma posição, um título que vai te tornar melhor, né? Estamos servindo todos dentro de um contexto no reino. Todos têm a sua importância, né, no serviço ao reino. E precisamos de mais voluntários, né? De muitos mais voluntários. Disponham a servir. É muito bom servir. Meu amigo, para fechar esse tempo aqui, o que você resumiria, assim, sabe? Como essa lealdade ministerial é possível, né? Sermos companheiros e leais ministerialmente falando? Com certeza, com certeza. É totalmente possível desde que a pessoa tem um coração ensinável, né? É porque o discípulo ele tem que ter um coração ensinável, obediente em primeiro lugar a Deus, ser fiel, ser grato. Isso, com certeza, são princípios de lealdade. Quando você é fiel ao Senhor. Sim. Porque assim, como a palavra de Deus fala, se você não consegue ser fiel ao líder, que você anda com ele, caminha com ele, está com ele, como é que você vai ser fiel a Deus? Então, assim, o maior... Porque você nem tá vendo, né? Quem você nem tá vendo. Então, quando você é fiel, quando você tem... Foi fidelidade que você falou, né? Se é possível. Lealdade, É lealdade. É totalmente possível. Porque você ser fiel a quem você caminha junto, você está demonstrando o quanto você é fiel a Deus. Né? Honrando a Deus, né? Honrando a Deus. Honrando a Deus. Porque são princípios, né? Princípios. Meu amigo, bênção demais. Feliz em caminhar com você esses quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos, que eu agora, dia 22, né? Faço 10 anos de ministério pastoral. Ano que vem fazer 10 anos. Mas já tá caminhando para 9 anos e pouquinho, já caminhando para 10 anos. Se caminhar juntos. Sou grato a Deus pela sua vida, por tê-lo como um amigo, como irmão e como um companheiro de ministério, né? Nos dias bons estamos juntos, nos dias ruins também estamos juntos. E como é bom, né? Você comentando e relembrando, eu nem lembrava do detalhe, assim. Realmente, porque foi uma oração curta, mas o abraço daquele momento, né? O chorar juntos, cara, tô aqui. Né? Foi fundamental para que a gente pudesse chegar até aqui, né? E eu sei que o Senhor fará muitas coisas, né? E que a gente possa caminhar juntos aí até a eternidade, até que o Senhor nos chame. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para Betuel, que nós possamos compartilhar, né? E viver tudo aquilo que Ele tem nesse tempo, chamado hoje, no amanhã, quando chegar, e que o nosso coração permaneça assim, permaneça no reino, permaneça em unidade, né? Para que Ele ache graça e trabalhe em todos nós e através de nós, né? Eu sei que o Senhor fará muitas coisas. Também muito feliz, também um detalhe, esses quase caminhando aí para 10 anos, a gente nunca teve divergência. Verdade. Nunca teve divergência. E você foi duro quando precisava ser duro comigo, precisou cobrar alguma coisa de mim, mas, cara, fica fácil, porque você é como Jesus, cara, você é o cara que cobra, mas, assim, cobra em amor, né? Exorta em amor, isso é uma virtude, assim, muito top, cara, porque às vezes se você não
temos todos o direito de exortar, de cobrar, de corrigir, mas se não faz isso em amor, né? Isso, quem está recebendo, às vezes não recebe da forma que não entende isso, né? E às vezes fere e não consegue caminhar, não consegue perdoar. Mas graças a Deus que Deus colocou uma pessoa assim como você para ministrar na minha vida, porque Deus sabe, né? Assim, na minha vida. Na minha infância, depois Deus me quebrou, mas eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito prepotente, muito arrogante, né? Que não gostava de liderança, né? E aí foi muito bom que esse tempo todinho assim, de caminhada, eu aprendi, assim, realmente a respeitar a liderança e amar a liderança, cara, e entender que foi constituída por Deus. E tipo, no começo, assim, né, que você estava aprendendo estar aprendendo. E aprendemos juntos, né? Aprendemos junto a pastorear, né, e pastoreou a minha vida, cara, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela pastora Gemima, pela Helene, Sofia, a irmã Meire, eu amo demais a sua mãe, cara, você é louco, sua mãe, a avó, As experiências ali. várias É bem pessoas maravilhosas, cara. Vou na sua casa, é como se eu estivesse na casa da minha avó e na casa da minha mãe, cara. Lá e visitar o meu irmão e as minhas irmãs e minhas sobrinhas. Quando eu vou na sua casa, é essa sensação que eu tenho. Uau, somos irmãos, né? Sabe? Somos família. Meu amigo, é bem isso demais, né? Olhando esse tempo assim, eu acho que você tem alguns anos a mais que eu aí. Até algumas experiências a mais em âmbito espiritual, né? De vivências, acompanhando outros pastores e ver que o Senhor uniu propósitos, né? Que estamos aí caminhando juntos. Feliz pela sua lealdade, não tinha outra pessoa assim para trazer, né, para falar sobre isso, porque eu vejo em você essa lealdade, esse companheirismo aí, que a gente possa É recíproco. continuar Recíproco é verdade. caminhando assim, meu, até o Senhor voltar. Eu deixo esse versículo para ti, amigos mais chegados que irmãos, né? E, meu, seu irmão, né, que eu não tive, né? Então, feliz demais. Bom ter esse tempo de mesa com você, que possa ter abençoado vidas, né, esse nosso bate-papo, e que a gente possa vir com outros, né, outros temas e outros momentos, falar daquilo que o Senhor tem realizado, daquilo que o Senhor quer fazer e abençoar vidas com as trocas e experiências que o Senhor tem realizado no nosso meio. Amém. Hoje eu... Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida, você que esteve conosco até o fim. Compartilha, curte, comenta um assunto que você gostaria de saber, né, que possa ser compartilhado para sua vida, para sua caminhada ministerial. Deus possa continuar falando a todos nós e até o próximo episódio. Com Deus.